Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Nós vamos aqui começar mais um vídeo. Nós vamos falar agora sobre análise técnica versus análise fundamentalista, ok? É muito importante essa aula porque nós vamos ter assim, uma noção de como os traders eles se balizam para tomada de decisão nas ações que eles vão comprar, seja para longo prazo, seja para curto prazo, e quais são os parâmetros que eles utilizam para fazer as suas entradas, para realizar as suas estratégias, ok? Então, quando a gente fala de análise fundamentalistas e análise gráfica, nós estamos falando de estratégias, nós estamos falando de compra e venda de ações, ok? Então, quando nós decidimos, quando nós estamos querendo fazer uma operação, que nós decidimos comprar uma ação ou vender uma ação, quais das escolas que a gente utiliza? Basicamente, a gente utiliza essas duas escolas, a análise fundamentalista e a análise técnica ou análise gráfica, ok? Que nada mais é de que quando você se utiliza da análise fundamentalista, você vai estar se utilizando ali de todos os fundamentos dessa empresa que você decidiu alocar dentro da sua carteira de investimentos, ok? Você vai analisar todos os fundamentos dessa empresa e já nós vamos ter ali um parâmetro melhor do que são esses fundamentos, ok? Ou quando você está se utilizando da análise gráfica, quais são também esses parâmetros? Por que eu me utilizo apenas da análise gráfica, ok? Então, quando eu estou olhando uma ação, eu preciso me perguntar o seguinte: qual é o perfil dessa operação? Qual é o perfil dessa operação? É uma operação para curto prazo? É uma operação de day trade? É uma operação para longo prazo? Uma operação para longuíssimo prazo? Então, quando eu faço essa pergunta, ao querer realizar uma operação dentro desse mercado de ações, quando eu respondo essa pergunta, aí então é que eu vou buscar essas duas escolas para minha tomada de decisão. Então, quando eu respondo essa pergunta, qual é o tempo que eu vou ficar posicionado nessa ação, nessa operação, quando eu respondo essa pergunta, aí então é que eu vou me utilizar da escola que eu estou propondo fazer essa operação, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder, então... Bom, então vamos lá. Não quer aparecer. Bom, aí agora sim. Agora está aparecendo. Bom, então vamos lá. Eu acredito que está aparecendo para vocês na tela aí essa pequena análise que nós fizemos sobre a diferença entre esses dois aspectos de escolas que nós utilizamos ou vamos nos utilizar delas para tomada de decisão no que diz respeito à nossa entrada, a nossa tomada de posição de um determinado ativo, de uma determinada ação, ok? Então, quando eu respondo aquela pergunta anterior, que eu falo assim, não, é uma estratégia de longo prazo. Eu quero comprar essa ação porque eu quero ficar realmente posicionado aí, às vezes 2 anos, 3 anos, às vezes 5 anos eu quero ficar posicionado nessa ação. Então, eu respondi a pergunta,
o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou utilizar da análise fundamentalista para me tomar a decisão de quais empresas eu vou aderir dentro da minha carteira. Por quê? Porque uma empresa para longo prazo, para mim assumir o risco de comprar essa ação, eu preciso ver os fundamentos dessa empresa, porque se eu adquiro uma empresa para um longo prazo, para 3 anos, para 4 anos, e essa empresa tem os seus fundamentos frágeis, que é uma empresa, às vezes, que os seus fundamentos estão ruindo, então eu corro o risco de, daqui a um ano, a ação que eu achava que iria, vamos supor que eu comprei por 10 e ela iria para 15, 20, 30 reais, às vezes é uma ação que está chegando aí perto dos R$2 e eu não sei mais o que fazer com esse papel. Então, quando a gente utiliza do longo prazo para assumir uma posição de um determinado ativo, precisamos, então, utilizar desses itens que eu coloquei na tela aí para você. E o primeiro item é se a empresa é lucrativa. Isso é de extrema importância, porque, por exemplo, se você compra você aloca na sua carteira uma empresa que a lucratividade dela é muito baixa, no longo prazo, isso não se sustenta, entendeu? Porque toda empresa que é a lucratividade da empresa que vai dizer que ela, no longo prazo, ela vai não só sustentar essa ação, esse ativo, essa empresa, mas como ela vai ter potencial para agregar dentro da sua própria empresa outras empresas, comprar talvez ações de outras empresas, porque isso fortalece ainda mais a empresa e, consequentemente, fortalece o seu capital alocado dentro desse ativo. Ok? Então, esse é um dos fundamentos que precisamos estar sempre atentos. Qual a participação também do mercado qual a participação do mercado que ela atua, qual é o share de mercado que essa empresa atua dentro do setor que ela está alocada, que ela participa, qual o valor que ela tem dentro desse mercado. Nós temos aí um dos grandes exemplos, por exemplo, Magazine Luiza, que hoje é um grande, vamos dizer assim, um grande ícone dos investimentos da Bolsa de Valores, que saiu praticamente de R$1 para chegar a R$248, foi o teto que ela bateu ano passado. Então, mas foi uma empresa que construiu, dentro do mercado que ela atua, ela construiu seu valor. Ela foi agregando, ela foi, de verdade, ela foi tendo lucratividade. E quem comprou lá atrás Magazine Luiza, hoje tem um patrimônio exorbitante. Às vezes comprou poucas ações, mas hoje tem um patrimônio exorbitante. Por quê? Porque verificou os fundamentos dessa empresa, entendeu? Então, você precisa ali olhar quanto que ela distribui também de dividendo para o seu acionista. Isso é de extrema importância, porque tem pessoas que constroem o seu patrimônio em cima de dividendos. Nós temos aí no Brasil um dos ícones também, que é o Barsi, que ele se tornou uma pessoa milionária, multimilionária, através de dividendos. Ele adquire somente empresas que pagam dividendo, que distribuem dividendo para os seus acionistas. E o que ele faz? Ele reinveste esses dividendos. Ele recebia os dividendos e comprava novas ações, seja das mesmas ações que recebeu, ou seja, de outros ativos, outras empresas. E com isso ele foi construindo um grande patrimônio e hoje é um dos cases de sucesso com relação a dividendos. Então, isso é muito importante. O quanto essa empresa distribui, ela consegue, porque tem empresas que não conseguem distribuir dividendo. Essa é a grande realidade.
Então, por isso que a gente precisa ficar focado nisso. Quanto que essa empresa distribui de dividendo? Isso é um tópico importante quando você vai alocar uma ação por longo prazo. Qual o valor patrimonial versus as dívidas, se a quantidade que ela deve é maior do que todo o patrimônio que ela tem? Isso é muito importante. O setor que ela opera, se é um setor emergente, se é um setor que no longo prazo também tem uma perspectiva de crescimento, porque às vezes tem setor que não tem perspectiva de crescimento, é um setor que já chegou, vamos dizer assim, talvez no seu teto máximo, talvez está chegando ali à beira culminando na sua limitação. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Só para dar um exemplo, para vocês, por exemplo, empresas que investem em celulose, em papel, são empresas que, muitas das empresas estão diminuindo muito o seu share de mercado. Por quê? Porque a tecnologia está crescendo muito e a quantidade de papel envolvida no mundo está diminuindo muito. Então, já é um mercado que não compensa você, muitas vezes, ficar vamos dizer assim, posicionado por um longo prazo. Existem outros mercados também, às vezes de energia. O mercado de energia caiu muito, embora o consumo de energia é muito alto, mas o mercado em si caiu muito no mundo inteiro, ok? Mas isso é só, às vezes o mercado pode dar uma reviravolta aí, talvez se alavancar novamente, mas precisamos ficar focado, saber entender também desse setor. Qual o setor que essa empresa opera? Qual a receita líquida versus as despesas? O lucro e o prejuízo dessa empresa? Isso é muito importante, porque é através da lucratividade da empresa que ela pode expandir cada vez mais a sua empresa. E também, basicamente, eu coloquei aqui a visão do fundamentalista é comprar não apenas uma ação, mas um negócio como um todo, com a perspectiva de longo prazo, toda aquela oscilação de preço que os grafistas esperam para compensar, toda essa movimentação, toda oscilação de preço que os grafistas esperam será compensada pelos fundamentos. Ou seja, a visão do fundamentalista é comprar uma empresa que, embora no curto prazo, no curto e no médio prazo, ela oscila para cima e para baixo, ela cai o preço, ela sobe o preço, ela cai o preço, ela sobe o preço, os fundamentalistas acreditam que essa oscilação de preço não vai impactar diretamente no longo prazo. Por quê? Porque pelos fundamentos que ela tem, pela solidez dos fundamentos que ela tem, de toda essa lista que nós falamos aí para cima, todo esse fundamento que ela tem, vai ser compensado pelo longo prazo. Ou seja, sempre essa empresa vai se valorizar, os seus ativos vão se valorizar e ela vai, no longo prazo, buscar ali a rentabilidade que esse investidor ele almeja, ele espera, ok? Geralmente, eles buscam um retorno de 50% a 150% do capital investido, ok? E é mais ou menos isso aí. Esse é um resumo básico, bem básico aí da análise fundamentalista das empresas para longo prazo, que a gente precisa usar através de análise fundamentalista. Já na análise técnica, todos os dados, são buscados através do gráfico e da movimentação dos preços dentro do gráfico.
Então, a análise técnica ela não se utiliza de fundamentos. Para o analista técnico, ele não está preocupado se o patrimônio líquido da empresa está menor do que a lucratividade que ela tem. Por quê? Porque ele quer pegar a oscilação de preço. Uma vez que o gráfico está dando uma oportunidade de entrada, seja na compra, seja na venda, o grafista ele quer pegar justamente essa movimentação. E aí ele quer fazer uma rentabilidade, como eu descrevi aqui, de 5% a 35%, bateu no stop, bateu no gain dele, ele está saindo e ele já vai buscar uma outra operação, vai buscar uma nova entrada, uma nova oportunidade de rentabilizar o seu capital, ok? Então, todas as suas decisões são tomadas pelo gráfico, isso é óbvio, a análise técnica não se utiliza de fundamentos, ela quer ver o preço subir e ela entrar no melhor local, na melhor oportunidade da sua estratégia, e bateu na sua estratégia, ele já está fora da operação e já vai buscar outra oportunidade. O analista ele busca alta liquidez e volume financeiro. Isso para o grafista é muito importante. Por quê? Porque a alta liquidez diz que aquele papel ele é muito operado pelos traders. Isso é de extrema importância pelo fato de que ele entra numa operação hoje, daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele tem liquidez para ele vender as suas ações e sair daquela operação. Porque se você entra num ativo onde ele não tem liquidez, ele não tem oscilação de compra e venda, às vezes você compra aquele ativo, entra na sua operação e você não tem como sair. Então, a oscilação de preço, a liquidez desse ativo é de extrema importância para o analista técnico, porque ele quer entrar numa operação, mas ele quer oportunidade de saída, ok? E ele busca também, no gráfico, um cenário que mais se identifica com o seu perfil operacional, ok? Então, o analista técnico ele está sempre buscando o quê? Um cenário que adequa a sua estratégia para que ele entre e sai, fica o menos tempo posicionado naquele ativo. O menos tempo possível. Por quê? Para que ele não passe pela oscilação do que o fundamentalista não tem medo. Ou seja, se o ativo sofrer alguma oscilação maior do que o esperado que ele tem, ele não quer estar posicionado. Ele quer entrar e sair nesse ativo, talvez no mesmo dia, ele quer entrar e sair, entrou na sua estratégia, bateu no seu gain, ele quer estar fora da operação e já ir buscar um outro ativo, uma nova oportunidade. Quais são as pessoas que mais se utilizam dessa escola? São os day traders, que são os operadores que operam no intraday, ou seja, entre os horários do dia, entre os períodos do dia, entre o diário, entendeu? Das 8 da manhã até as 17 horas da tarde. Esses são os day trades. O swing trade, que são operações que fica posicionado de um dia para o outro. Swing trade, você pode ter uma operação que vai de 1 dia, 2 dias, até 2 semanas, e position trade, que pode ficar aí, às vezes, 1 mês, e às vezes até de 15 dias, 1 mês, e às vezes até 2 meses posicionado em um ativo. Ok? A visão do trader é sempre buscar, através do gráfico, realizar operações vencedoras através de uma estratégia que ele utiliza os tempos gráficos a seu favor.
ok? Então, ele está sempre utilizando da movimentação de preço e dos tempos gráficos, ok? Então, para o analista, os dois fatores que mais são importantes, o tempo gráfico e a movimentação de preço dentro desses tempos. Por exemplo, dentro de uma semana, o que o preço fez dentro de uma semana? Para ele tomar a decisão de compra ou de venda, essa movimentação de preço, ela precisa dar o cenário da estratégia dele. Se ele está utilizando de um gráfico semanal, se ele está utilizando de um gráfico mensal, se ele está utilizando de um gráfico diário. Então, o tempo e o preço é o que tem relevância para o analista técnico. Ok? Então, basicamente, é isso aí que eu queria falar. Só queria mostrar para vocês aqui esse gráfico, esse site, que é o site Fundamentos, que é um site onde você pode, às vezes, se você está buscando uma operação para longo prazo, você pode se utilizar desse site aqui para ver se esse ativo que você está pleiteando é realmente tem bons fundamentos. Então, aqui nós estamos com a iTube 4, que é a iTube 4, que é o Banco Itaú. Então, aqui ele fala, ele dá um cenário de como estão os fundamentos desse ativo. Isso é muito importante. Então, fica a dica aí, se você está buscando alguma empresa que, para longo prazo, fica a dica para você dar uma utilizada aí. É um site muito simples de operar, muito simples de você analisar, e ele dá aqui para você os fundamentos da empresa, as últimas cotações, as cotações do dia, do ano, quanto ela está tendo de prejuízo, por exemplo, nos 12 meses, em 2020, qual é o patamar de prejuízo, de lucro ou prejuízo, em 2019, 2018, quais foram os lucros que ela teve. Então, é um site bem interativo, que dá realmente para você dar uma analisada boa aí. Tá bom? Então, muito obrigado aí, eu agradeço a todos aí que vão assistir o nosso vídeo, e continue conosco aí, que nós vamos ter muita coisa boa para vocês aí, ok? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo.